Nessa parte da vídeo aula de hoje, nós vamos trabalhar a terceira parte do livro. E o título dessa terceira parte é a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Nesse capítulo, o Paulo Freire apresenta o âmago do seu pensamento sobre a forma de desenvolver a educação como prática da liberdade. Ele esclarece alguns dos conceitos fundamentais como diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação. Assim, no final dessa parte, o leitor do Paulo Freire compreende a intensa ação e o comprometimento político-cultural do educador ao desenvolver sua teoria de alfabetização. Então vamos ver o que é dialogicidade. A parte central desse capítulo é a dialogicidade e seu papel na educação libertadora. E Paulo Freire apresenta que a dialogicidade tem no diálogo a sua essência e o diálogo, por sua vez, tem a sua essência na palavra. A importância que assume a palavra para Paulo Freire é em função dela se constituir de duas dimensões extremamente importantes e estão em interação radical. Estas duas dimensões são a ação e a reflexão. Nas palavras de Paulo Freire, para Paulo Freire, ele diz assim, não há palavra verdadeira que não seja praxis. Mas o que é praxis? É uma palavra grega que significa conduta ou ação. E a praxis corresponde a uma atividade prática. É uma atividade voluntária orientada para um determinado fim ou um resultado. Para Paulo Freire, a perda da interação entre essas duas dimensões, que são a ação e a reflexão, leva o diálogo para diferentes resultados. Se a ação é sacrificada, a palavra torna apenas palavrório, blá blá blá. Mas se a reflexão é sacrificada, a palavra se torna puro ativismo. Para Paulo Freire, a dialogicidade, o diálogo e a palavra, com as duas dimensões, ação e reflexão, pronunciam o mundo e, ao pronunciá-lo, o problematizam. E, ao problematizarem o mundo, o transformam. Ele diz assim, olha, em suas palavras: existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles novo pronunciar. Fecha aspas das palavras do Paulo Freire. Então, isso é o que a educação libertadora deve fazer, uma vez que o homem se faz na palavra, na reflexão-ação, no trabalho, e isto constitui a praxis. O diálogo, sendo a base dessa educação, informa que o diálogo, só acontece quando a palavra é dita com o outro. Por isso que é diálogo, dois logos acontecendo. Então, a definição de diálogo para Paulo Freire é exatamente o encontro com o outro. No entanto, esse encontro, ele não se esgota na relação eu-tu, por ser mediatizado pelo mundo, o que leva o diálogo a não ser ato de depositar ideias de um sujeito para o outro, nem ser uma imposição ou uma simples troca de ideias. Nas palavras do autor, novamente, o diálogo se impõe como caminho pelo qual o homem ou os homens ganham significação enquanto homens.
Assim, o processo da educação se desenvolve pelo diálogo, pela problematização do mundo vivido por esses sujeitos e expresso pela palavra e pela ação de transformação desse mundo. Então, o diálogo assume, assim, papel fundamental nessa educação como prática da liberdade, por ser o encontro em que os homens se solidarizam no refletir e agir sobre o mundo a ser transformado e humanizado. Com essas características, o diálogo é um ato de criação e depois um ato de recriação. É um ato de libertação do homem que se dá quando há um verdadeiro diálogo, um encontro respeitoso e solidário de pronunciamentos do mundo. Na filosofia de Paulo Freire, o diálogo é uma exigência existencial e deixa de existir se não houver fé no poder do homem de fazer e refazer-se, na sua vocação de ser mais. A fé, uma fé verdadeira, genuína nos homens, é, para o Paulo Freire, um dado a priori do diálogo, ou seja, tem que vir antes. Eu tenho que confiar, ter fé no homem. Ele adverte que, sem essa fé, o diálogo é uma farsa e se transforma em uma manipulação paternalista. Vamos ver agora o que ele fala de educação dialógica e diálogo. Uma educação pautada na dialogicidade, fundada no diálogo, é a que se dá numa relação de humildade, de solidariedade, numa relação pedagógica horizontal e de confiança. É uma interação entre homens e o mundo, uma interação de contribuição, de crença na capacidade do outro de ler o mundo. O diálogo é fundamento da pedagogia freiriana, por ser uma comunicação pelo qual o homem pensa o mundo e busca transformar os próprios homens e também o mundo. Se instaura numa situação gnoseológica em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível, que o mediatiza. O papel essencial do diálogo na educação libertadora começa na forma de buscar o conteúdo programático a ser problematizado. As fontes são as visões ou pontos de vista dos homens sobre o mundo vivenciado, que está impregnado de anseios, de dúvidas, de esperanças e desesperanças. Ou seja, os temas surgem do contexto vivencial, da visão pessoal da realidade dos indivíduos. É fundamental compreender que o conteúdo não é apenas uma imposição, ou um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, como acontece na educação bancária. O papel do educador nessa relação dialógica é, para Paulo Freire, e aí abre aspas, vem a citação dele, a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desorganizada. Então, o conteúdo a ser trabalhado, que objetiva a transformação de uma realidade, se torna na educação libertadora, porque não visa a adaptação dos homens ao contexto, mas sim a transformação da realidade opressiva. O conteúdo, para ser um meio de educação libertadora, se organiza a partir da situação presente e concreta dos educandos, refletindo o conjunto de suas aspirações. Por isso, o conteúdo reflete um contexto específico. O educador, então, auxilia o indivíduo a problematizar essas questões e a desenvolver um pensar mais crítico sobre elas, propondo uma reflexão das contradições básicas da situação existencial presente e concreta na sua realidade. O papel do educador é, então, de provocar respostas aos desafios encontrados, mas é importante perceber que se busca respostas tanto no nível intelectual como também no nível da ação, uma vez que se trata de uma educação política. O autor adverte que o educador não deve dissertar sobre as questões a serem trabalhadas, ou trabalhar conteúdos que pouco têm a ver com as esperanças, com a realidade do povo. Seu papel jamais será o de falar sobre a sua própria visão de mundo, mas sim de dialogar sobre as visões que o povo tem sobre o vivido, o experimentado, o seu próprio cotidiano.
O conjunto dos temas em interação constitui o universo temático, ou o conjunto dos temas geradores, os quais são sempre relativos à época e à sociedade em que o povo vive. Por isso, os temas são diferentes e próprios de cada comunidade. No entanto, há problemas sociais que são gerais de interesse de toda uma comunidade. E esses podem ser discutidos de uma maneira geral por todos. A metodologia de investigação desses temas geradores se desenvolve também na dialogicidade. O que o educador investiga é o pensamento-linguagem referido à realidade e os níveis de percepção dessa realidade. O homem, porque é um corpo consciente, vive uma relação dialética entre os condicionantes de sua época e a sua liberdade. Os condicionantes... Ai, parou. Tá subindo muito rápido, senhor, tem que dar um... Sei lá, os condicionantes. É que assim, espera, eu falei umas 2, 3 linhas e sobe. Tá bom, eu acho que você prefere ali. Vamos lá, a metodologia. Deixa eu ler umas 2, 3 linhas, Tá bom. aí desce um. Tá Vamos lá, pode. A metodologia de investigação dos temas geradores se desenvolve também na dialogicidade. O que o educador investiga é o pensamento-linguagem referido à realidade e os níveis de percepção dessa realidade. O homem, porque é um corpo consciente, vive uma relação dialética entre os condicionantes de sua época e a sua liberdade. Os condicionantes formam, no dizer de Paulo Freire, as situações limites que coisificam o homem. Essas situações, no processo de educação libertadora, não devem ser tomadas como barreiras, como obstáculos à sua libertação, mas serem tomadas como situações desafiadoras, porque precisam ser transformadas, criando uma nova realidade histórica por meio de uma ação transformadora que seja consciente. O homem, quando desprovido do desenvolvimento da sua capacidade crítica, tende a mitificar essa realidade. Então, para Freire, é através da permanente ação transformadora da realidade objetiva que os homens simultaneamente criam a história e se fazem seres históricos sociais. A investigação dos temas geradores capta esse universo temático que não estão isolados, mas sempre em interação, e podem ser localizados em círculos concêntricos que partem dos mais gerais ao mais particular, como, por exemplo, temas universais, a dominação que se encontra em toda a sociedade, temas mais continentais, como, por exemplo, o subdesenvolvimento de muitos países, temas nacionais, por exemplo, o desemprego, temas regionais, o analfabetismo, temas locais, por exemplo, a falta de saneamento, de asfalto, de água encanada, do posto de saúde. No entanto, enquanto os temas não são percebidos pelos sujeitos, não são refletidos e entendidos. A ação de transformação não tem como ocorrer, o envolvimento de todos fica prejudicado. A situação limite não é transcendida e a ação libertadora pela educação não ocorre. Cabe ao educador o esforço de propor aos indivíduos a análise crítica das dimensões significativas da realidade, partindo da totalidade para as partes. Tal processo favorece a produção da nova significação a partir da circularidade do todo às partes e das partes ao todo. É a postura ativa dos estudantes, tanto na metodologia de investigação dos temas geradores, como no desenvolvimento da educação como prática da liberdade, que, diferentemente da postura da objetividade metodológica que separa o sujeito do objeto, que possibilita a tomada de consciência. Ou seja, é diante da realidade vivida e experimentada que é possível perceber que o objeto de análise não existe fora do homem. Assim, investigador e povo tornam-se sujeitos do processo, cuja finalidade é a transformação. Para a busca dos temas geradores, Paulo Freire afirma que o educador deve visitar o local de trabalho dos indivíduos, conhecer suas atividades, atividades de trabalho, atividades de lazer,
conversar com as pessoas em suas casas, entender as relações marido-mulher, pais e filhos, entre irmãos, conhecer os valores, a cultura, os costumes. A partir daí, então, o investigador ele ganha condições de fazer uma crítica mirada na situação, uma crítica que permite compreender as partes e a organização formada pelos aspectos culturais. Após esta visita, torna-se possível descodificar coletivamente as situações em busca de possibilidades plurais de análise. Para facilitar esse processo de descodificação, Paulo Freire sugere que as reuniões entre os envolvidos contenham também outros dois especialistas, um psicólogo e um sociólogo. Os quais, o psicólogo e o sociólogo, eles podem ajudar na observação do clima da reunião e também das reações dos indivíduos, dos sentimentos expressos por palavras e atos. Quanto mais acurada a análise do conteúdo, mais facilmente o processo pedagógico se transformará em temas geradores. Considerando a metodologia de investigação, os educadores e educandos passarão pelo estudo sistemático e interdisciplinar dos resultados, criando um programa voltado para a aprendizagem e para a elaboração de um novo material didático totalmente adaptado àquela realidade. Dessa forma, o processo de conhecimento passa a ser também um processo de criação e ação, de encadeamento dos temas significativos, de problematização, de interpretação crítica dos problemas e de envolvimento histórico-cultural. A educação libertadora não tem programa a priori, pois busca a temática significativa. E nesta investigação, tanto o investigador como os indivíduos são sujeitos do processo. A investigação da realidade do povo só pode ser feita com ele, uma vez que os homens são seres em situação e se encontram enraizados em condições tempo-espaciais que os marcam. De forma dialética, os homens também marcam as situações, na medida em que, desafiados por ela, agem sobre ela. A conscientização da situação possibilita o desvelamento e este desvelamento possibilita uma nova consciência histórica. Na educação como prática da liberdade, como problematizadora e dialógica, jamais o conteúdo será depositado nos indivíduos, pois se organiza e se constitui na visão de mundo deles. Uma política educacional que aposta na ingenuidade da consciência mágica e não na consciência crítica das pessoas está longe de ser educacional, tornando-se massificadora e manipuladora das consciências. Seguida a metodologia de busca do tema gerador, vem a metodologia da ação. Essa ação ela deve acontecer sobre os temas que foram refletidos. Essa etapa acontece após o desvelamento, o desmascaramento da mitificação da situação limite. A ação esclarecida do homem sobre essa situação limite é uma ação política de desvelamento, de transformação dos supostos determinantes históricos. Leva à descodificação da situação limite. Esses encaminhamentos compõem a filosofia da educação que Paulo Freire expõe detidamente nesta obra, Pedagogia do Oprimido. O autor deixa claro que isto não se configura um método de educação e que não se pode, a não ser erroneamente, dizer que esse é o método Paulo Freire. A base dessa teoria de educação está assentada numa visão de mundo, de homem, numa antropologia, e só alguém que compartilhe tal visão poderá entendê-lo e aplicá-lo. Para Paulo Freire, o ser humano apreende seu mundo
por sucessivas aproximações e é um eterno ser aprendente, porque o objeto que é seu mundo vivido sempre revela coisas novas e se desdobra sempre em novas dimensões. Este capítulo tratou dos elementos constituintes dessa educação libertadora, problematizadora, dialógica, e adquire no pensamento de Paulo Freire dimensões existenciais, ético-políticas e metodológicas. Na próxima videoaula trataremos o capítulo 4 da obra Pedagogia do Oprimido, onde Paulo Freire analisa as teorias da ação cultural antidialógica.